Muito bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes no webinar. Desta vez vamos então apresentar a nova versão do Software in Work, a versão 19.1. Eu espero que toda a gente esteja a ouvir em boas condições. Aparentemente, existe, sim, estão-me a indicar que, na verdade, as condições estão a ser boas. E, mais uma vez, então, estamos aqui para apresentar a nova versão de software. Vocês já mais ou menos estão habituados a este tipo de situações. Eu vou fazendo a apresentação e demonstrando como é que funcionam, portanto, qual a funcionalidade, as diferentes funcionalidades. E desta vez temos, mais uma vez, um conjunto bastante alargado de funcionalidades que vale a pena explorar. Ora bom, vamos então... isto fiquei aqui sem... Ok. Muito bem. Fiquei sem o segundo monitor, não sei muito bem porquê. Bom, isto acontece sempre, situações que não estão previstas e não sei, na verdade, fiquei sem o segundo monitor e, portanto, vai atrapalhar aqui um pouco esta situação. Eu penso que já tenho outra vez. Muito bem. Então vamos começar por ver as diferentes características que compõem esta versão, começando então pela mais simples, que está elencada na apresentação que esteve a passar.
e é exatamente a atribuição de códigos automática. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Nós temos em todas as fichas, seja de clientes, seja de produtos, etc., existe sempre um código. O código do cliente, o código do produto, o código do fornecedor, etc. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes, o próprio utilizador coloca códigos nas fichas que têm pouco significado. As pessoas, por isso, simplesmente colocam o código porque, na verdade, é obrigatório colocar o código, mas não tem um significado muito, digamos, vincado. Então, criamos uma possibilidade de o próprio software fazer a atribuição desses mesmos códigos. Através da personalização e dos parâmetros da personalização, temos então aqui a possibilidade de indicar os códigos das entidades, e aqui nas entidades podemos ter clientes, fornecedores, contactos, dependendo dos módulos, não é? Portanto, colaboradores, seja o que for. Portanto, são entidades. E temos também uma situação específica para o código dos produtos. Ora bem, existem várias variáveis, digamos assim, que poderemos utilizar nesta mesma codificação. No caso das entidades, podemos utilizar a zona, o país, a respectiva taxa de IVA, enfim, até inclusivamente atributos que estejam colocados na ficha da entidade. Por outro lado, no caso dos produtos, podemos utilizar a marca, a família e também atributos. Nós, se colocarmos aqui, por exemplo, um P e depois os 3 dígitos da família, por exemplo, e então seria PF 9999, por exemplo, e então colocar aqui o número de dígitos que vão ser utilizados para a nossa codificação. A partir desta altura, e basta configurar isto, a partir desta altura, vou pôr aqui só. Eu vou pôr aqui apenas 2 dígitos para a família. Não quer dizer que isso faça diferença, mas era assim que eu tinha. E a partir desta altura, quando eu faço, então, um produto, quando eu crio um produto, reparem que ele, pura e simplesmente, já não me deixa fazer a atribuição do código e passo diretamente para as características desse mesmo produto. Portanto, eu se for aqui colocar na família de diversos, porque eu disse-lhe que iria ter 2 dígitos da família, portanto, o 30, o 30, melhor dito, e, portanto, neste caso, eu vou ter, quando faço a inserção do produto, portanto, sabem, são elementos obrigatórios, o IVA e uma tabela de preços, e, portanto, nesta altura, eu obtive neste teste de código, deste produto que eu abri agora, e cá está o P300002. Portanto, ele automaticamente atribui-lhe o código, eu coloquei que era P, começado por P, depois disse-lhe que queria 2 dígitos para a família, e cá está o 30, e depois o número de dígitos que eu pretendia. Neste caso está o 002, porque eu, entretanto, já tinha feito também a abertura do primeiro, e ele vai fazendo a sequência. Portanto, se nós colocarmos isto, se nós quisermos isto, a nossa codificação sequencial por famílias, como vemos, é muito fácil. Isto também se aplica à parte dos clientes, dos fornecedores, etc. E, portanto, é uma forma muito expedita de fazermos a atribuição de códigos e de fazermos com que seja o próprio software a atribuir esse código. Uma outra característica que também é muito importante, é muito interessante nesta nova versão, é um atributo do tipo gráfico. Ora bem, um atributo do tipo gráfico tem como principal funcionalidade, digamos assim, apresentar um gráfico com dados que a gente queira colocar em determinadas fichas. Neste aspecto, eu vou exemplificar isto com um atributo, eu não sei se até eu deixei aqui, não, aparentemente, mas pronto, eu crio aqui um atributo muito rapidamente.
Ok, pronto. Então, vou pôr aqui EN e depois ponho EN só para dizer que é entidade, portanto, isto não quer dizer que fosse importante, mas vamos pôr aqui um gráfico de evolução de pagamentos. Evolução. Ora bem, ao dizer que é um atributo do tipo gráfico, e dizer que vai estar na entidade, nós vamos então poder ter aqui um auxiliador que me vai permitir indicar qual é o tipo de gráfico que eu pretendo. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, um gráfico de áreas, e poderá ser com base na evolução de um atributo. Nós temos um dos atributos que nós temos nos clientes é exatamente o número de dias de atraso. Portanto, se eu colocar aqui isso para este mesmo atributo, ou seja, o número de dias de atraso, eu vou obter então um gráfico, ou portanto o objetivo é obter um gráfico de evolução do atraso de pagamento. Ok, vou pôr isto aqui então na ficha do cliente, no primeiro tabulador, pode ser, e aqui vou dizer que é editável. De qualquer das formas, não é muito importante, eu vou pôr aqui que vai logo na primeira linha, porque eu tenho lá várias coisas. Vou pôr 3 altura. Ok, vamos supor que estamos então a posicionar, digamos assim, o nosso atributo. Este atributo vai então, eu disse que ficava na ficha do cliente, né? E se eu for aqui a um cliente em que queira que me apareça, cá está o gráfico, com a evolução dos pagamentos. Neste caso, portanto, facilmente, eu aqui só pus mesmo um gráfico pequenino, eu poderia pôr um gráfico de maiores dimensões para ter maior possibilidade, etc. Isso depende agora como nós quisermos, no fundo, arranjar os dados, mas ao clicar temos então um detalhe desse mesmo gráfico e neste caso vamos a ver, bom, que tem crescido muito substancialmente o número de dias de atraso deste cliente. Portanto, e temos logo uma ideia se o cliente está a atrasar-se cada vez mais ou se, pelo contrário, até está a pagar cada vez mais rapidamente. Portanto, imediatamente na ficha do cliente passamos a ter também, digamos assim, este novo dado apresentado graficamente, o que facilita, digamos, a leitura e também interativo, que me permite depois fazer a consulta desses mesmos dados. Reparem que eu disse que era um gráfico de áreas, mas poderia ter um gráfico de barras, etc. Portanto, poderia configurar aqui mais um conjunto de outras situações e que com leituras talvez até um pouco diferentes e, portanto, existe, na verdade, essa nova ferramenta que está disponível para os utilizadores, ou então, o que é importante aqui é saber que ele existe e, portanto, se tiverem dúvidas, podem perfeitamente pedir para sermos nós a configurar este tipo de situações. Muito bem. Outra característica que, sem dúvida, também é muito apreciada, ou será muito apreciada, é nós sabermos, em qualquer altura, os utilizadores que estão a trabalhar na aplicação. Como vocês sabem, nós temos o licenciamento por utilizadores concorrentes, quer dizer isto que, portanto, o que conta é o número de utilizadores que estão a cada momento a fazer a utilização de cada um dos módulos da aplicação. Portanto, eu posso ter utilizadores concorrentes para a gestão de obras, se tiver gestão de obras, que é o número de utilizadores que podem estar a utilizar esse módulo em simultâneo.
para facilitar, no fundo, para facilitar a identificação de quem está a utilizar cada um dos módulos e quantos módulos estão a ser utilizados, nós passamos a ter então aqui também uma opção que é utilizadores ativos. Portanto, estes utilizadores ativos permitem que faça uma listagem de todos os utilizadores que estão dentro da aplicação e, por outro lado, indique quais os módulos que estão a ser utilizados por esse mesmo utilizador. No caso concreto, que eu estou aqui a apresentar, portanto, só estou eu na aplicação, e estou a utilizar o módulo principal. O módulo principal, como sabem, inclui a parte das contas correntes, da faturação e da gestão de estoques. Depois temos um outro módulo de gestão de obras, que também estou a utilizar, e o da produção. Se virem, é exatamente isto que eu tenho aqui. Tenho a produção, tenho a gestão de obras e depois tenho clientes, fornecedores e estoques. Portanto, eu identifico facilmente quais módulos cada um dos utilizadores está a utilizar. Por outro lado, em termos de licenciamento, eu consigo identificar quais os módulos que estão licenciados. Repare, eu aqui tenho um conjunto alargado de, praticamente tenho cá os módulos todos, com 3 licenças cada um, e aqui vai-me dizendo o número de licenças que está a ser utilizada e, portanto, ainda as licenças disponíveis. Portanto, é uma forma muito fácil de nós conseguirmos acompanhar, digamos assim, a utilização em termos de licenças de cada um dos módulos e, por outro lado, também sabermos quais os utilizadores que estão ativos e que, inclusivamente, poderemos identificar sessões perdidas, etc. Portanto, julgo que esta também é uma característica que é interessante e muito fácil de utilizar e, portanto, de imediato podemos consultar. Uma outra característica que, de alguma forma, também veio fazer digamos, trazer para o software uma melhoria. Eu devo lembrar que existem algumas características destas que alguns utilizadores já estão a utilizar, porque já estão a utilizar a versão 19 e, portanto, isso acontece em instalações em que é necessário já algumas características da versão 19, portanto, instalações mais recentes, poderão já ter algumas destas características ativas e, portanto, poderão já estar a utilizar. No caso, eu estou a falar da configuração de linhas do documento. Ora bom, a configuração das linhas do documento, nós temos aqui 2 situações. Portanto, como vocês sabem, nós temos os documentos que são configuráveis, portanto, temos sempre a possibilidade de configurar os diferentes tipos de movimento e quais são as interações com os diferentes módulos da aplicação. Portanto, estas interações poderão ser com, portanto, os módulos que estiverem personalizados e depois também existe um conjunto alargado de configurações que podem ser feitas com tags ou auxiliadores. E vamos ver, por exemplo, o caso, vamos pôr aqui, buscar a guia de remessa. Por exemplo. Ora bem, passamos então a ter aqui neste tabulador da configuração dos tipos de movimento. Reparem que isto não é uma situação que façam com frequência, mas de qualquer das formas, em termos de configuração, é possível nós configurarmos novos documentos e dizer como é que eles se vão comportar. Por exemplo, nós temos então aqui um auxiliador que me vai permitir definir um conjunto de parâmetros para a própria utilização deste tipo de movimento. E então apareceu aqui também um outro tabulador que é campos da linha. O que é que isto quer dizer? Quando estamos a fazer um documento por sistema, então fazemos aqui um documento, se eu for aqui fazer guia de remessa, por exemplo, ok, vamos pôr aqui para um cliente qualquer. Nós aqui nas linhas temos aqui o código, nome, IVA, quantidade, valor, desconto e total. Este é digamos,
a configuração que vai de base para todos os documentos. Acontece que passamos a ter, então, uma outra situação, que é a possibilidade de nós, então, configurarmos aqui os campos da linha que pretendemos. Ou seja, eu poderei, pura e simplesmente, colocar aqui o código, a designação, posso pôr, depois, a quantidade, e no caso daqui da remessa, se calhar não me interessa ter valores, vou pôr só a parte do IVA, eventualmente, para ser mais fácil. Ora bem, tabela de IVA ou taxa de IVA. Vou pôr só a taxa de IVA. Portanto, eu poderei ter apenas estes campos okay. E, portanto, poderia ter estes campos de impressão, poderei ter aqui também os descontos 1, 2 e 3, só para vermos, digamos assim, a forma de trabalhar esse tipo de situações. E então, agora indicava qual era a respectiva percentagem que eu ia utilizar nessa mesma tabela. Portanto, eu ao utilizar aqui, por exemplo, eu já tinha aqui as contas feitas, embora aqui agora não seja bem exatamente isso, portanto vou ter que ajustar na quantidade de 10 e tinha aqui a unidade, não tenho cá, vamos por aqui 12, 6, não me faltam aqui 45, bom, não interessa, vamos pôr aqui então, se calhar também os descontos não fariam grande sentido, até porque não tenho valor, portanto vamos tirar isto aqui. Os descontos, vamos pôr só as quantidades, pronto, sim, e vamos pôr a diferença aqui, 75, 5 e aqui, ok, pronto, para termos, digamos assim, não está uma linha propriamente bem organizada, mas isto só para dizer que, na verdade, nós poderemos ter aqui os campos que pretendemos e com a apresentação que pretendemos. Ora bom, nós ao fazermos isto, então, reparem que quando eu faço agora aqui a guia de remessa, nós vamos obter a linha já de acordo com aquilo que nós tínhamos indicado. Está uma linha um pouco estranha, não interessa, mas lá está, só com a quantidade, a designação, a quantidade de linha e a taxa de IVA. Eu, ao fazer aqui o lançamento de um produto, vou obter apenas os dados que estão aqui. Eu digo apenas, mas poderão ser ainda dados que normalmente não são colocados aqui, portanto nós já vimos que temos um conjunto muito alargado de variáveis que eu posso lá colocar, mas portanto posso ter, além dos dados que normalmente tenho nas linhas, poderei ter um conjunto muito alargado também de outros atributos, outros dados que posso então indicar, inclusivamente é possível eu indicar campos calculados. Portanto, se eu quiser ter a área que é obtida através da quantidade vezes o comprimento, vezes a largura, se eu tiver esse tipo de atributo no produto, eu consigo logo, imediatamente, obter um campo com o campo área e, portanto, posso fazer o cálculo de um determinado campo para depois o apresentar linha a linha. Portanto, esta eu acho que é uma característica interessante. Mais uma vez, eu chamo a atenção que acredito que muitas das vezes não estejam perfeitamente à vontade para a configurar. De qualquer das maneiras, é interessante saber que existe essa possibilidade e que nós poderemos facilmente implementar esse tipo de situações. Uma outra situação é o facto de eu ter aqui esta guia de remessa com esta configuração. Quando eu faço a visualização, eu vou pôr isto em rascunho para depois voltar a editar, eu vou ter aqui, nesta linha, vou ter dados diferentes, porque uma coisa é quando eu estou a movimentar, e portanto eu aqui no caso, quando eu estou a movimentar, podia ter cá o valor, os descontos, etc. Portanto, e até faria todo sentido que tivesse.
Outra coisa é na própria impressão. E se calhar aqui uma guia de remessa é que não me interessa ter cá na impressão, ter cá o preço, o desconto, o valor, e portanto poderia não ter esse tipo de situações. Então, aqui, mais uma vez, temos a possibilidade de configurar, quando isto me deixar, de configurar a linha do documento. Não sei o que é que se passou aqui, mas, na verdade, fiquei com a aplicação bloqueada. Ok, bom. Então, o que é que acontece? Se eu for aqui à guia de remessa e fizer aqui na parte de baixo, onde temos a parte de configuração da impressão, temos aqui também uma série de variáveis e de parâmetros que nós podemos ativar ou desativar. E agora também temos aqui os campos de impressão. Os campos de impressão que já estão aqui configurados, que normalmente vai com estes campos, são impressos estes campos, que é o código, a descrição, a quantidade, a unidade, etc. Portanto, temos aqui essas possibilidades. Poderemos alterar, digamos assim, o próprio posicionamento. E depois temos a possibilidade de acrescentar ainda mais alguns outros dados que poderão ser interessantes nós termos, digamos assim, na própria impressão do documento. E existe, então, aqui a possibilidade de indicarmos campos dinâmicos. Aqui, isto, na verdade, tem a ver já com a implementação, não é tanto o próprio utilizador que vai fazer isso. Mais uma vez, é importante que saiba que temos essa possibilidade, nós escrevermos uma função para obter um conjunto de dados que depois podemos incluir, então, na própria impressão. No caso da guia da remessa, se calhar não me interessa que apareça o valor unitário, nem me apareça o desconto, nem o valor total. Portanto, eu obteria uma situação destas, em vez de ter aqui 30% na descrição, vou pôr aqui logo os 70%, que é para evitar, aliás, 60%, para dar os 100%, mas, portanto, como vemos, poderemos ter aqui outro tipo de situações. E então, imediatamente, obtemos a sua própria configuração, de forma a que, quando fazemos a impressão do documento, eu não sei se já acabei por fazer a gravação. Ora bem, quando eu faço então a impressão do documento, vamos obter já, só com o código, a descrição, o IVA e a quantidade e a unidade. Portanto, deixamos de ter o valor. Acontece neste caso que eu deixei de ter valor nas linhas, mas ainda tenho o valor no total. Se eu quiser, também existe aqui um parâmetro que me permite fazer exatamente essa configuração. Ou seja, mais uma vez, eu vou aqui ao meu auxiliador e tenho aqui, se pretendo, os totais, imprimo os totais. Pronto, eu vou-lhe dizer que não imprimo totais e então já tenho uma impressão sem valores na linha e sem totais. Portanto, ou seja, já tenho uma guia de remessa sem valores, sem apresentar valores. Ora bem, outra característica que também tem a ver um pouco com a configuração dos documentos, tem a ver aqui com o estado dos documentos. Nós passamos então a ter um estado associado a cada um ou vários estados associados a cada um dos documentos. Existe uma tabela que foi acrescentada que tem a ver exatamente com o estado dos documentos. Portanto, e nós aqui poderemos criar novos estados para os diferentes documentos. Portanto, podemos aqui criar os estados que muito bem entendermos e depois, na configuração do tipo de movimento, passamos então a dizer-lhe quais são os estados que vão estar disponíveis neste mesmo documento. Neste caso, da guia de remessa, eu só vou querer, por exemplo, aberto e fechado. Poderia ter vários outros estados, mas, portanto, neste caso, eu vou só ter, então, aberto e fechado. O que é que isto vai acontecer?
Quando eu estou a fazer a minha guia de remessa, portanto, se eu for aqui à guia de remessa, imediatamente aparece-me também aqui qual é o estado do documento. Claro que eu poderei, então, fazer aqui a alteração e chegar aqui e alterar para outro estado. A grande vantagem que isto tem também é que nós, quando alteramos o estado, é possível programar, e mais uma vez isto tem a ver com a implementação, quais são as ações que vai fazer. Poderemos até, inclusivamente, desencadear um conjunto de ações que depois vão ter impacto nos diferentes clientes. Este estado, além de estar também disponível depois nos painéis de validação, etc., vai então também permitir que esteja guardado e que seja utilizado, digamos assim, quando eu estou a fazer, como já referi, no painel de validação. Eu devo ter aqui ações a executar quando faço a gravação, mas isso quer dizer que eu poderei então ter esses dados no painel de validação, mas também quando faço a edição rápida dos dados do documento. Como vocês sabem, na versão anterior já apareceu a edição rápida dos dados do documento. Essa edição está, portanto, melhorada também, e essa é uma das características desta nova versão, está melhorada no próprio valor, portanto, valores que contém, ou seja, eu se fizer aqui edição rápida do documento, além dos dados que já tínhamos aqui, que eram os atributos que estão associados, etc., portanto, estes dados todos, tenho agora também a possibilidade de acrescentar ou alterar as observações do documento, logo de imediato, e também o respectivo estado do documento, os estados que, entretanto, foram configurados no tipo de movimento. Portanto, esta característica de podermos ter estados está também espalhada, digamos assim, pelos diferentes lugares, nomeadamente, então, a questão da validação dos documentos, como vocês já conhecem, não é? Portanto, eu aqui também passei a ter, na validação dos documentos, o respectivo estado e também a edição rápida dos documentos. Portanto, esta é também uma característica que passou a estar disponível. Vamos agora entrar numa opção que é mais específica, por assim dizer, para alguns clientes e que tem a ver com a parte das obras. Portanto, eu vou só falar um bocadinho nas obras, não vou alongar muito porque não é, digamos assim, aplicável a todos os clientes, nem todos os clientes têm a parte das obras. Mas esta gestão de obras passou a ter a possibilidade de termos uma opção que é uma gestão de obras em formato tátil. Portanto, isto aqui pode ser aplicado num tablet, uma situação desse género, em que permite indicar quais os técnicos que estão disponíveis para essas obras. Portanto, e vamos imaginar aqui, então, por exemplo, uma oficina, mas poderá ser outro tipo de aplicação em que seja ou tenha um funcionamento idêntico. E, portanto, tenho os diferentes técnicos, o técnico seleciona qual é o técnico que está a trabalhar, ou melhor, o técnico seleciona o seu próprio nome, como é óbvio. Temos aqui as diferentes obras que estão aplicadas a cada uma das secções. Portanto, neste caso, eu estou a trabalhar numa secção, que seria a secção de mecânica, por exemplo, e eu na própria obra vou indicar em que secção é que essa obra está. E ao estar numa determinada obra, está disponível para os técnicos ou que estejam, digamos, colaboradores que estejam nessa mesma secção, possam fazer a sua visualização. Esta movimentação tem a característica de eu, ao selecionar a própria obra, posso fazer logo início de trabalhos. O que é que isto quer dizer? A partir desta altura, ele está a fazer uma contagem do tempo a ser utilizado, que está a ser utilizado nesta mesma obra. Portanto, o técnico ficou marcado como estando a ser já está associado a uma obra.
Se eu vir, tenho aqui depois quais são as obras em que está a haver intervenção, portanto, as obras em que houve, ou está a ser feito intervenção, e, portanto, indica-me quais são as obras que estão paradas e as obras que estão em andamento. Tenho sempre a possibilidade de ver os dados dessa mesma obra, o que é que já está lançado na obra, quais são os tempos dessa mesma obra, etc. E depois, quando eu faço aqui a paragem do tempo, eu aqui poderia dizer que afinal esteve aqui 30 minutos, isto também, como é óbvio, pode ser configurado, se o próprio utilizador pode ou não alterar o tempo. Neste caso eu vou dizer que sim, ok, vou fazer o lançamento e imediatamente este tempo passou a estar também constante da própria obra. Portanto, isto quer dizer que eu poderei ter então os lançamentos nas diferentes obras, dependendo digamos assim, do próprio, portanto, cada um dos técnicos, qual é a obra que está a intervencionar. Há aqui um pormenor que eu há pouco não falei, que é o técnico que está a intervencionar a obra pode ter a possibilidade de adicionar outros produtos e, portanto, reparem que mesmo esta pesquisa também está pensada para ser feita através de um ecrã tátil e, portanto, eu aqui poderei pura e simplesmente ir fazendo o lançamento dos produtos. Este produto não tem ainda movimento, mas, portanto, o lançamento dos produtos para esta mesma obra. Ok. Bom. Acontece, porém, que temos a possibilidade, quando estamos a fazer, então, essa mesma obra, de visualizar não só os movimentos dessa obra, mas também os tempos que estão lançados, mas é importante, muitas das vezes, depois termos uma listagem dos tempos de cada uma das obras ou dos utilizadores, dos técnicos, portanto, os tempos que cada um dos técnicos aplicou nas diferentes obras. E, portanto, isso depois é possível obtermos uma série de listagens e análise, porque esses tempos ficaram registados e então, se eu tiver aqui, por exemplo, listagem de horas registadas, conseguimos facilmente saber quais foram as diferentes horas que foram registadas pelo António José Rodrigo, por exemplo, em que temos aqui, dia a dia, quantas horas é que estão aplicadas nas obras referentes a este técnico. De realçar, só para passarmos a uma outra característica, porque isto aqui, como já disse, é um pouco mais específico, só de realçar que, no caso das obras, o lançamento não é feito, ou poderá não ser feito técnico a técnico, mas sim já agrupado por tipo de mão de obra. Isto é, se eu indicar apenas mão de obra de mecânico, ele, por isso, simplesmente vai registrar na obra o número de horas de mecânico, independentemente de ser o António, ou o Carlos ou o Manuel. Okay? Pronto, só para ficarmos então com uma ideia que, na verdade, existe esta possibilidade de que, no caso das oficinas e outro tipo de situações em que seja utilizado para, digamos assim, contabilização de tempos, esta opção é também muito útil. Ora bem, outras características que, de alguma forma, vão sendo aprofundadas e melhoradas, têm a ver muito com a parte dos dashboards. Por exemplo, os dashboards, como sabem, foi uma opção, ou aliás, uma característica que apareceu já em versões anteriores e, portanto, temos aqui um conjunto de widgets que podemos configurar e, portanto, isso já foi mais ou menos explicado, que temos a possibilidade de configurar estes widgets de uma forma mais ou menos, digamos, de acordo com as necessidades do cliente. Muitas das vezes
o próprio utilizador pode configurar estes widgets, pode construí-los. Outras terá que ser através do implementador, principalmente quando precisam de funções para agregar informação, etc. Mas, portanto, temos, na verdade, um conjunto de ferramentas que permitem que estes dashboards enriqueçam, digamos, a própria aplicação e permitam consultar facilmente os dados que estão na aplicação e que são obtidos com a movimentação. E aqui nesta versão houve, na verdade, uma alteração bastante substancial em termos das configurações e da forma como são feitas as configurações destes mesmos widgets. Ou seja, nós temos aqui as dashboards, este é um dashboard que está configurado desta maneira, que já está configurado. De qualquer das maneiras, existe aqui passou a existir aqui uma opção que é, nas definições, passou a ver aqui dashboards. E, então, enquanto que até esta versão nós tínhamos um dashboard, tínhamos o dashboard da aplicação, onde íamos colocar todos os widgets e, portanto, que estava sempre disponível aqui através deste iconezinho, nós, nesta aplicação, passamos a ter vários dashboards. Isto é, nós passamos a possibilitar a configuração do painel geral, portanto, o dashboard geral, que é o tal obtido por aqui, e nós, ao fazermos a configuração, temos aqui as diferentes possibilidades, ou seja, o que é que nós podemos ter em termos de análises globais, quais são os widgets que nós temos configurados em termos de análises globais, de validações, de listagens, portanto, e já vimos que temos listagens de ação e listagens de função, portanto, um pouco diferentes, gráficos que eventualmente a gente tenha por aqui, execução, portanto, widgets de execução, etc., execução de função, portanto, execução da ação e execução de função, também já mais ou menos expliquei na versão anterior qual era a diferença entre eles, portanto, enquanto que a execução da ação é para executar uma ação e a ação é um conjunto é a listagem conjuntamente com os diferentes parâmetros, portanto, poderemos executá-lo logo diretamente ou então termos uma função associada e essa função depois ser executada através do próprio dashboard. E temos também aqui o texto formatado. Texto formatado, este que é um novo widget, portanto, temos aqui dois tipos de widgets novos, que são os gráficos e os textos formatados. E estes textos formatados vão então permitir, que é um exemplo dos que temos aqui, que é este aqui dos documentos ativos, por exemplo. Este é um texto formatado em que me vai permitir que eu escreva uma função onde calculo cada um destes valores, portanto, neste caso eu tenho aqui orçamentos totais que eu tenho 6, dos quais 2 já estão com data ultrapassada, encomendas tenho 10, dos quais 1 está com a data ultrapassada e assim sucessivamente. Mas, portanto, a informação que eu vou ter aqui pode, aliás, tem que ser configurada, tem que ser implementada. Portanto, o que é que este widget permite? É a apresentação dos próprios dados que podem ser obtidos através de diferentes módulos, através de diferentes, digamos, dados que estão dispersos na aplicação e eu posso então concentrar e apresentá-los em forma de KPIs, de indicadores que facilmente são lidos e interpretados, seja pelo utilizador, ou seja, pela gestão. Estava eu então a dizer que a configuração aqui é substancialmente diferente. E reparem que eu vou então indicar agora quais são os widgets que estão disponíveis em cada um dos dashboards. Eu estou a configurar, no caso, o dashboard geral e portanto, poderei adicionar mais ou menos widgets de cada um dos lados. Por outro lado, é possível nós indicarmos qual é o tempo de refresh, alguns widgets que permitem este tipo de situação. Isso quer dizer que ele, no fundo, vai se atualizar nos tempos, nos minutos que eu aqui indicar. Portanto, só para termos a ideia de que, na verdade, temos aqui
um novo formato de configuração e temos então a possibilidade de termos vários tipos de widget, vários tipos de dashboard. Portanto, o painel geral, mas eu agora tenho aqui um que lhe chamei cliente, mas portanto que eu poderei então criar aqui os novos e dar-lhe o respectivo nome. Eu vou pegar neste que já está então mais ou menos configurado e vou ver quais são os dados que tenho nisto. Chamei-lhe cliente, poderia pôr aqui uma descrição, porque é que serve, etc., qual é o objetivo. E a partir desta altura tenho então os diferentes widgets disponíveis, as validações, se eventualmente quiser colocar, todos os widgets que eu queira colocar neste dashboard, agora eu poderia adicionar. Portanto, os documentos ativos poderia adicionar, etc. Bom, eu já tenho aqui, neste caso, uma série de widgets já configurados para este dashboard. E então, tenho cá obras em curso, encomendas pendentes, equipamentos por cliente, valores por regularizar e vendas do cliente. Ora bem, já estamos então a ver que é um dashboard, e até pelo próprio nome, que eu quero para um cliente específico. E é exatamente isso que acontece. Nós podemos então, para estes dashboards, para os dashboards que são, no fundo, acrescentados e que poderemos ter vários, nós podemos então agora dizer onde é que o queremos aplicar. Aqui, através dos eventos, temos então a possibilidade de aplicar estes dashboards associados a uma tecla de função que o vai ativar. F9, F10, F11, F12, portanto, são as teclas que estão disponíveis para eu ativar dashboards. E vou-lhe então dizer onde é que ele deve ser ativado. Neste caso, eu tenho aqui que deve ser ativado na ficha do cliente e deve ser ativado na gestão de documentos. E através da tecla F9. Portanto, nós poderíamos ter, digamos assim, vários dashboards que sejam ativados em lugares diferentes ou, no único lugar, podem ser ativados com diferentes teclas. Então, o que é que isto quer dizer? Que este dashboard, cliente, na ficha do cliente, por exemplo, vai ser ativado com o F9. Vamos ver, então, como é que isto funciona. Se eu for, então, aqui ao meu cliente, vamos buscar novamente o cliente habitual. Estou na ficha do cliente e eu dizia então lá na configuração que ao carregar em F9 eu ia obter então o dashboard. Vamos ver. Cá está. E é exatamente isso que nós obtemos. Ou seja, nós carregamos em F9 e ele vai executar aquele dashboard e apresenta-o. No caso que nós tínhamos lá, se bem se recordam, tínhamos lá um gráfico com a evolução de vendas e evolução de cobranças, ou seja, comparar o valor da venda com o valor em dívida deste cliente. Portanto, se nós olharmos para este gráfico, é um cliente que não é propriamente muito interessante, porque temos vendas relativamente baixas com dívidas muito altas. Portanto, mas isto só para dizer que, na verdade, conseguimos obter aqui logo uma leitura imediata do cliente. Portanto, termos uma radiografia desse mesmo cliente que está disponível na ficha do cliente. Basta carregar em F9 e imediatamente obtemos os dados desse mesmo cliente. Temos depois uma listagem de valores por valorizar, basicamente são as faturas que estão em dívida, as encomendas que temos pendentes deste cliente, os equipamentos que estão neste cliente, portanto, mas isso aí já são situações mais específicas, e as obras que estão em curso, portanto, reparações que eventualmente o cliente tem a decorrer. Reparem que eu aqui agora posso construir a própria radiografia que pretendo, os dados que pretendo, e estarem disponíveis. Eu disse também há pouco ali na configuração, na configuração dos dashboards, onde estava, que este dashboard ia então ser aplicado na tabela de clientes e também
na gestão de documentos. O que é que isto quer dizer? Se eu estiver aqui, por exemplo, a fazer um documento para este cliente, ou para qualquer cliente, mas, ok, vamos supor que eu estou aqui a fazer a fatura e tenho o cliente à minha frente. Basta eu selecionar qual é o cliente e agora, também, porque configurei lá, eu, se fizer aqui F9, eu obtenho os dados do cliente. Portanto, quando eu estou à frente do cliente, porque ele me está a fazer o pedido de determinada mercadoria, ou seja o que for, eu tenho o cliente à minha frente e basta uma tecla e imediatamente obtenho a radiografia deste mesmo cliente. Mas o que eu estou a dizer aqui para cliente, isto pode ser aplicado para os produtos, pode ser aplicado para um conjunto alargado de outra informação. Portanto, basicamente o que interessa aqui é nós podemos agora agregar nova informação. Essa informação pode ser configurada de várias formas e depois ser apresentada. Ok? E, portanto, através de uma tecla função, estar facilmente disponível na própria, de imediato, no local onde nós pretendemos. Ok? Esta é, sem dúvida, uma característica muito interessante na nova versão do software. Uma outra característica que também, de alguma forma, temos, digamos assim, a possibilidade de conjugar e ter outras funcionalidades, mas uma delas poderá ser esta, de conjugar com os dashboards, é um novo atributo também que apareceu. Portanto, já vimos um que é o atributo do tipo gráfico, mas apareceu também um novo atributo que tem a ver com um atributo de botão. Ou seja, é possível eu configurar um botão e esse botão ser depois, já não sei onde é que eu até o tinha aqui configurado já, mas portanto, ter determinadas funções. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É que, na verdade, é possível nós configurarmos o botão, tenho aqui, portanto, depois indicarmos qual o botão ou qual a função que ele deve executar. Mais uma vez, aqui isto tem muito a ver com implementação e, portanto, acredito que a maior parte das situações precisa de implementação. Neste caso, eu fiz aqui uma implementação muito simples, onde, basicamente, acrescentei um botão à própria ficha do cliente. Este botão passou, portanto, disse-lhe eu que estava posicionado na ficha do cliente e que tinha um determinado comprimento, podia-lhe dizer onde é que ele estava posicionado, etc. Mas, portanto, é relativamente fácil de configurar o botão e depois dizer-lhe qual é a função que ele vai chamar. Neste caso concreto, o que é que acontece? Foi acrescentado, então, um botão que vai chamar exatamente, ou vai simular a tecla F9 para nós podermos fazer a respectiva, bom, ficou aqui num lugar até meio estranho, mas para nós fazermos então a própria chamar o dashboard. Ou seja, nós já vimos há pouco que fazendo com F9 íamos chamar o dashboard, mas poderíamos, por isso, simplesmente configurar então um botão que tenha, dizer, informação adicional e que vai então chamar esse mesmo dashboard. Esta é uma possibilidade, mas poderíamos ter agora, sim, outros dashboards que não são chamados através das teclas de função, mas que são chamados através de botões. Portanto, poderemos configurar várias informação que, ao clicarmos nos botões, por exemplo, vai aparecendo o dashboard, mas pode ser outra coisa. Por exemplo, calcular, fazer o cálculo de dados que eventualmente possam interessar no cliente, no produto, no próprio documento. Portanto, ou seja, passamos a ter ações disponíveis nos diferentes lugares da aplicação e, portanto, aplicado em diferentes lugares da aplicação. Como vocês sabem, os atributos
estão espalhados, por assim dizer, por toda a aplicação, ou quase toda a aplicação. Aliás, uma das características que eu não vou mostrar, mas que também é interessante, é que os atributos passaram também a estar disponíveis no próprio tratamento dos lotes da aplicação. Portanto, nós temos o lote e agora podemos configurar também esse lote com novos dados, etc. Portanto, isto também é muito interessante. Mas, portanto, mais uma vez, a questão aqui de que os atributos passam a estar mais enriquecidos e, portanto, temos mais 2 tipos de atributos e que estão disponíveis para, digamos, enriquecer a própria aplicação e a sua utilização. Vou agora falar, até porque o tempo é sempre curto, mas vou então agora falar num outro tipo de situação em que tem também muito interesse, que é o lançamento que pode ser o lançamento que pode ser feito através de um ecrã tátil também dos próprios documentos. Reparem que nós já falamos há pouco portanto, no lançamento tátil das obras, mas é possível também nós termos um lançamento tátil dos próprios documentos. Isto tem muito a ver com mobilidade e, portanto, facilidade de lançamento em termos da própria dos documentos através de um tablet. Ok, eu vou chamar esta opção através do dashboard, portanto, eu coloquei aqui, abre a opção da POS. Isto também tem muito a ver com o facto de, depois, na mobilidade, ser mais fácil eu configurar os botões e fazer a minha navegação através dos botões. Mas, portanto, cá está, então, o meu ecrã de lançamento de documentos pensado para um ecrã tátil. Ou seja, eu aqui tenho a mesma possibilidade, aqui as mesmas funcionalidades, de eu poder já ter previamente definido qual é o tipo de movimento, estar isto associado também às permissões do próprio utilizador, portanto, tudo isso está disponível. Aliás, a própria opção não é assim tão dispar da opção de emissão de documentos. Tem mais algumas funcionalidades, tem os botões bastante maiores, temos os dados mais disponíveis para poder trabalhar num tablet, nomeadamente o facto de podermos aqui depois ter o teclado do próprio tablet, etc. Portanto, está pensado para isso, mas digamos que em termos genéricos não é assim tão diferente do que já existia em termos da própria emissão e gestão de documentos. Muito bem, então, da mesma forma, temos um motor de pesquisa que nos vai então permitir encontrar o nosso cliente. E reparem que também aqui está feito para ser facilmente escolhido através do toque. Temos então os dados do cliente, da mesma forma, portanto, os dados mais ou menos idênticos ao outro lado, e depois, então, imediatamente, quais os produtos que pretendemos utilizar. Se for aqui utilizar, por exemplo, vou colocar aqui cimento e dizer qual é a quantidade que pretendo. Imediatamente ele aparece-me na linha. Esta linha agora pode ser editada ou anulada, portanto, que também é interessante. Portanto, e temos aqui toda a parte de movimentação que temos, digamos assim, a possibilidade de fazer o respectivo lançamento. Portanto, se eu for aqui editar, e agora quero 2, etc. Portanto, com os respectivos descontos, etc. Reparem que torna-se bastante fácil e prático de fazer, digamos assim, a movimentação. Temos ainda depois todas as possibilidades de registrar os modos de expedição. Todos os botões estão pensados para facilmente eu fazer a pesquisa através do tátil. E depois temos também os totais, da mesma maneira. E temos o próprio documento já
com as respectivas linhas e, portanto, nós ao fazermos aqui o documento, poderíamos então fazer aqui grave SI e imediatamente temos o documento emitido. Portanto, e esta é também uma característica nova na aplicação e que é também muito interessante em termos de funcionalidade, principalmente quando isto aplicado à mobilidade ou então mesmo para determinados postos onde seja importante fazer a movimentação dos documentos. Portanto, eu estou a dizer aqui que pode ser fatura, mas poderá ser qualquer outro tipo de documento, pode até inclusivamente ser um documento interno e, portanto, associado a um ecrã tátil. Juntamente com esta característica, temos também uma outra que é a movimentação por catálogo. Ou seja, que podem ser, juntamente com esta característica, que está também disponível na versão clássica da gestão de documentos, mas, então, qual é a ideia do catálogo? Ora bem, nós temos, então, a movimentação dos documentos, que poderá ser auxiliada através de um catálogo de produtos. Este catálogo de produtos está pensado para aparecer por famílias, tem a possibilidade de configurar isto por famílias, por marcas, família-marca, marca-família, portanto, onde temos um escalonamento das famílias e depois, no fundo, temos a marca, ou o contrário, temos a marca e depois temos, dentro da marca, temos as diferentes famílias, ou então, mesmo até inclusivamente através de pesquisa que eu eventualmente queira fazer. Vou utilizar aqui por famílias, esta forma de navegar está pensada também para ser utilizada com um ecrã tátil. E, mais uma vez, nós podemos, então, aqui selecionar produtos. E os produtos, olha, tenho aqui a parte de software. Software, tenho aqui todos os produtos. E, finalmente, tenho também aqui, por exemplo, outros. E ele vai-me, então, mostrar todos os produtos que estão associados a esta mesma família. Aqui temos, então, os diferentes produtos que compõem esta família. Esta vista, este catálogo pode ter 3 vistas diferentes. Uma vista mais, digamos assim, simples, onde temos isto em tabela e, portanto, nós aqui agora poderíamos indicar qual era a quantidade que temos de cada um destes produtos. Ou, então, também aquela vista, como já vimos, que é a vista portanto, mais detalhada, não é? Mas também ainda através de lista, e que temos aqui os diferentes produtos e, mais uma vez, poderemos aqui indicar qual é a respectiva quantidade. E depois temos ainda uma vista de detalhe. Ou seja, eu se chegar aqui e clicar e fizer aqui vista de detalhe, imediatamente obtenho o detalhe deste produto. Portanto, eu poderei selecionar aqui pigmento vermelho e fazer aqui detalhe e tenho imediatamente o pigmento vermelho, portanto, aliás, a ficha do pigmento vermelho. Esta Vista de Detalhe tem algumas características também, por exemplo, o facto de ter aqui as existências pelos diferentes armazéns. É possível nós termos aqui também, digamos assim, o relacionamento entre eles e, portanto, os produtos relacionados. Desta forma, eu consigo ter que o pigmento azul está relacionado com o pigmento verde e com o pigmento vermelho. Tenho as respectivas quantidades, os respectivos valores. Poderei logo movimentar aqui também. E, portanto, nós temos a possibilidade de ir acrescentando os diferentes produtos e que temos, então, uma movimentação facilitada. Se eu quiser, estou a ver o meu pigmento azul e como tenho um produto relacionado com o pigmento vermelho, poderei, pura e simplesmente, clicar e passo imediatamente para este mesmo produto. E cá está, então, o pigmento vermelho está também relacionado com o pigmento azul. Portanto, tenho aqui um relacionamento entre eles e poderei ver sempre essa mesma situação e movimentar entre eles. Reparem que, além desta situação, tenho então aqui os diferentes quantidades, eu posso ir adicionando, em qualquer altura posso ver o que é que eu já adicionei, portanto,
o resumo da minha movimentação e poderei então fazer o adicionar ao meu documento. E imediatamente tenho todos os produtos que eu, entretanto, estive a movimentar no meu documento. Claro que agora poderia aqui, em vez de poderia pôr 2, ou logo diretamente na própria movimentação poderia ter posto 2, mas no catálogo poderia ter posto 2, mas posso agora complementar, digamos assim, a minha movimentação em catálogo através do próprio documento. E, portanto, acrescentar linhas, retirar linhas, etc. Este catálogo tem também ainda uma outra característica que é fundamental e é extremamente importante, que é o facto de, além de nós termos o nosso catálogo organizado, como eu já referi, por família e por marca, portanto, se eu quiser apenas por marca, eu consigo ter, digamos, os meus produtos de uma determinada marca, mas também é possível termos, portanto, a possibilidade de nós fazermos a pesquisa direta no catálogo, seja ele através de código, nome, descrição, etc. A possibilidade de o próprio utilizador estar configurado para ignorar os stocks ou não. Este ignorar stocks quer dizer que só me vai apresentar os produtos que eu tenha existências ou não. Portanto, neste caso, não está, e portanto ele apresenta tudo. E ainda uma outra característica que talvez seja das mais interessantes neste mesmo catálogo é o facto de eu poder programar aqui tabuladores, são tabuladores que estão programados, e neste caso eu tenho aqui o histórico das vendas, em que ele vai ver quais são as vendas que foram feitas por este, ou melhor, as compras que foram feitas por este cliente nos últimos meses e depois faz-me, então, a atribuição das quantidades previsíveis para a aquisição, e, portanto, isto tem muito a ver com autovenda e pré-venda, portanto, quando eu tenho, digamos assim, necessidade de saber o que é que o cliente costuma comprar e, portanto, para poder sugerir. E, portanto, esta é uma das possibilidades de eu ver aqui logo qual é o meu histórico de vendas. Claro que, mais uma vez, eu posso passar para outra vista, portanto, e temos aqui os dados completos deste mesmo produto, portanto, as diferentes vistas estão disponíveis também, e temos depois a possibilidade também, no caso que eu tenho aqui, tenho um tabulador que é promoções, portanto, no fundo, eu indiquei quais eram as promoções que estavam lá ativas e facilmente eu, à frente do cliente, digo assim, olha, tudo bem, olha que eu tenho aqui em promoção, tenho aqui umas garrafas de vinho que estão em grande promoção e, portanto, que se quiser poderá aproveitar e, portanto, eu imediatamente digo-lhe qual é a respectiva quantidade que pretendo e adiciono. Portanto, mais uma vez, eu digo, vejo aqui quais são os produtos que eu vou adicionando e posso voltar a adicionar através ao documento. Reparem que, portanto, esta utilização do catálogo vai então permitir que eu faça lançamentos no documento, vai permitir que eu vá ao catálogo buscar novos produtos, nomeadamente, como foi aqui explicado, baseados no histórico, baseados em promoções, ou produtos de destaque, porque pura e simplesmente eu quero que o vendedor se recorde sempre, etc. Portanto, isso aí depois, dependendo da própria implementação, mas posso ir ao catálogo várias vezes para ir acrescentando produtos ao meu próprio documento e depois é só fazer o fecho do documento. Ok? Pronto, já estamos a passar o tempo. O que é que ele disse? Ok, existe aqui, no caso, existe aqui um produto que está aqui marcado e, portanto, que eu preciso de editar porque provavelmente não tinha ainda o lote aberto. Ok, muito bem. Como eu referi, esta opção de catálogo está também disponível, ou poderá estar também disponível na própria gestão de documentos e, portanto, o processo é muito idêntico, só com uma diferença de que, na verdade, eu tenho aqui, portanto, a movimentação é a movimentação que já é conhecida, mas tenho também acesso, como é óbvio,
ao meu catálogo, exatamente da mesma forma, e aqui o catálogo é sempre também que permite também sempre a movimentação em ecrã tátil, e cá está, portanto, o catálogo obtido exatamente da mesma forma, portanto, o mesmo catálogo, e que também interage, digamos assim, com os produtos, ou, aliás, com a utilização clássica da gestão de documentos, e, portanto, aqui temos depois também todas as questões que já estamos habituados, portanto, e de termos a movimentação e que podemos acrescentar produtos, etc, etc. Portanto, no fundo, o catálogo passou a ser um elemento auxiliador de lançamentos. Ok. Já estamos um pouco atrasados e, portanto, vamos só aqui falar de duas ou três melhorias que são muito importantes, muito rapidamente também, e que vão ficar, obviamente, muitas outras que não tiveram a oportunidade de ser apresentadas aqui, mas que existem e depois vocês vão acabar por encontrá-las. Então, só para vermos aqui duas ou três características que eu julgo que também são importantes, eu vou fazer aqui um extrato, por exemplo, e isto só como exemplo, um extrato de um tipo aliás, de um cliente, para vermos então a possibilidade de, por exemplo, fazer a exportação desta tabela logo diretamente para a memória. Isso quer dizer o quê? Que eu poderei fazer a exportação destes dados para a memória, e então, se eu for aqui, eu vou utilizar o LibreOffice, mas poderia utilizar também o Office, seja o que for, este tipo de situações está disponível da mesma maneira, mas, portanto, estava eu a dizer que eu copiei para a memória, agora basta fazer aqui Ctrl+V, ou então botão do lado direito e fazer colar, e imediatamente os dados que eu tinha na minha tabela passaram a estar, então, no meu fecheiro Excel, na área do fecheiro Excel, ou da folha de Excel. Portanto, isto também poderá ser, na verdade, muito fácil, muito útil, porque conseguimos copiar os dados que estão da nossa aplicação logo diretamente para a área de memória e depois podemos colocá-los onde quisermos. Portanto, esta é uma melhoria que eu julgo que é muito fácil de utilizar e, portanto, também termos, então, logo uma cópia rápida. Portanto, esta é outra característica que eu quero também aqui realçar, que tem a ver aqui com os tipos de pagamento, que tem a ver com as condições de pagamento, que tem a ver aqui com a evolução dos descontos financeiros. Portanto, é possível nós agora associarmos à condição de pagamento os respectivos descontos financeiros e, portanto, quando eu falo aqui de condição de pagamento, pode ser de cliente, pode ser do fornecedor, portanto, e nesse caso, nos fornecedores, nós indicarmos quais são os descontos que temos, escalonamento, a 30 dias temos 5%, se for a 15 dias temos 7%, se for a 45 dias temos 2%, etc. E, portanto, desta forma, nós temos aqui quais são os diferentes descontos que podemos obter e, quando estamos a fazer o pagamento, ele imediatamente sugere-nos exatamente que nós façamos este desconto. Isso tanto nos pagamentos 1 a 1, portanto, no pagamento, na emissão de pagamentos ou recibos, seja o que for, ou então mesmo nos pagamentos em bloco, portanto, poderemos logo aqui já ter, digamos assim, os diferentes tipos de pagamento e também o respectivo desconto. Esta também é uma característica também interessante. Outra característica que também aparece na apresentação e que já agora também vou falar, que tem a ver com o facto de eu poder ter várias janelas funcionais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós temos então aqui a possibilidade de fazer a visualização do documento, como é óbvio, não é? Como já tínhamos, eu só queria ver aqui. Ok? Pronto. E então, o que é que acontece? Nós poderemos agora fazer a visualização, por exemplo, da lista de movimentos de estoque, tal como já existia. Este aqui é uma... Ok? Tal como já existia, portanto, numa lista ou uma consulta do próprio produto,
e que nós poderemos agora ter as duas janelas aqui em paralelo, poderemos ter depois aqui mais um outro produto que eventualmente poderemos ter aqui numa outra janela e, portanto, a janela também, mas continua a ser funcional e, portanto, ou seja, a possibilidade de termos várias janelas com vários tipos de informação e que todas elas me permitem depois consultar os diferentes elementos e, portanto, todas elas poderem ser funcionais e poder ser consultadas em simultâneo e servir elas próprias para novas consultas ou para lançamento das novas consultas, portanto, para lançamento de outras análises. Esta também é uma característica que está disponível e, portanto, que acho que também é interessante. Por outro lado, existe aqui uma situação que é que também, embora possa, digamos assim, passar despercebida, é fundamental. Ou seja, nós tínhamos até agora a possibilidade, e temos a possibilidade de configurar aqui como é que queremos o carregamento da tabela. Isto tem muito a ver também com a performance do sistema e, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Mas o que é que acontece? Se eu tivesse aqui que tinha para mostrar 30 dias, eu, quando estou no meu cliente, se fizesse a visualização de um documento anterior a esses mesmos dias, ele, pura e simplesmente, já não aparecia porque não estava na tabela e, portanto, não estava disponível para ser feita a visualização. O que é que aparece agora nesta nova versão? É que eu, ao fazer a própria visualização do documento, eu consigo ter, e se for à ficha, independentemente de eu ter aquilo configurado para ter tabela 30, a 60, ou seja o que for, ele imediatamente posiciona-me, independentemente disso, ele posiciona-se no documento que eu pretendo, mesmo que ele seja já de há 2 ou 3 anos atrás, e, portanto, conseguimos ter também aqui logo uma visualização imediata. Bom, eu vou só fechar aqui com uma outra característica que também já vimos aqui, mas que tem a ver, então, com uma visualização e que temos agora nas linhas a indicação se a linha foi importada ou não. Isto é, eu já tinha aqui no histórico qual é o histórico do documento, de onde é que ele veio, quais são os documentos que estão a seguir a este, portanto, se já teve pagamentos, etc, etc. Mas agora temos esse dado linha a linha, ou seja, eu consigo saber que esta linha veio deste documento, poderia outra linha, não vai ser o caso provavelmente, eu não tenho, poderia outra linha ter vindo de outro documento e, portanto, eu consigo saber qual é exatamente o documento de onde veio esta linha e para onde foi esta linha. Isto é, na verdade, também interessante, até porque se nós tivermos o caso de documentos que sejam importados parcialmente, portanto, conseguimos identificar quais foram os documentos para onde foi importado, vários, daquela mesma linha. Portanto, ou seja, em vez de termos a informação apenas do documento e sabermos quais os documentos, que já era muito importante, não é? Mas sabemos quais os documentos que deram origem a este documento, agora passamos a ter também essa informação linha a linha. E, portanto, saber quais são as linhas que foram importadas, que foram exportadas, ou que foram importadas e exportadas. Neste caso, esta linha, cá está, esta linha veio de uma EFO, portanto, uma compra, e foi para uma fatura, ao passo que esta não foi importada de lado nenhum, embora tenha ido para a mesma fatura. Portanto, conseguimos ter aqui, digamos, uma identificação mais ao pormenor do que é que aconteceu no documento. Pronto, como já disse, isto já estamos um pouco atrasados, já passa um quarto de hora, portanto, eu, nesse sentido, dou por concluída a apresentação. Entretanto, se tiverem feito alguma pergunta que seja necessário eu fazer alguma explicação em concreto, aparentemente não, portanto, poderíamos fazer essa mesma explicação, portanto, não aparece nenhuma questão que seja necessário colocar. Nesse sentido, eu dou por concluída, então,
esta apresentação. Recordo que nós estamos disponíveis para fazer as configurações que foram aqui faladas, portanto, vocês se quiserem que sejam feitas, que apareçam os dashboards, etc., nós estamos disponíveis para isso. E também, como vocês já sabem, estamos sempre disponíveis para qualquer dúvida que, entretanto, surja, seja ela desta versão ou da utilização mais corrente. Ok, muito obrigado pela vossa atenção e, então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.